Olá, bom dia Rio Grande do Sul, são 11 horas e 38 minutos desta segunda-feira, dia 16 de agosto e desde já vamos acionar nossos colegas para saber os destaques de hoje do SBT Rio Grande, Aline Schneider, Lucas Abate e Gabi Lerina aqui na redação do SBT. Primeiro, Aline Schneider, nós temos um caso aqui de uma mulher que foi assassinada pelo companheiro no fim de semana, uma história realmente terrível, Aline. Bom dia. Isso mesmo, Glauco. Bom dia a todos. Joslaine de Lima Goulart, de 28 anos, foi morta com pelo menos 7 facadas. O corpo dela foi jogado numa vala ainda com vida. O suspeito do crime já está preso e é o companheiro da vítima. Daqui a pouco os detalhes direto aqui do Vale dos Sinos. Vamos falar ao vivo com a delegada Raquel Peixoto, que investiga o caso. Infelizmente, mais um capítulo da violência nossa de cada dia. Agora vamos conversar com a Gabi Lerina, que está na redação. 8 milhões de prejuízo para o mundo do crime, Gabi Lerina. Onde e como isso? 53 quilos de cocaína pura, Glauco. Pois é, estavam com uma mulher, a mulher foi presa e daqui a pouco eu digo os detalhes. Eu conto para vocês como é que essa droga toda, aonde e como que ela estava armazenada, hein? Ah, eu imagino, porque cada dia tem uma novidade no que diz respeito à esperteza desses criminosos. E agora, exclusivo, o SBT teve acesso a documentos sobre a cassação do médico Klaus Brodbeck pelo CREMERS. Lucas Abate, que acompanhou muito de perto esse assunto também no final de semana. Lucas, o destaque, bom dia. Bom dia, Glauco, a todos que nos acompanham. Não passa de um detestável assediador. Foi isso mesmo que escreveu um membro do Conselho Federal de Medicina sobre o cirurgião ainda em 2007. E tem mais, Glauco, novos documentos exclusivos mostram a tentativa de interferência dos pais do médico nos julgamentos do CREMERS. Daqui a pouco, a reportagem exclusiva com os detalhes. E tem muita coisa interessante, muita coisa nova. Daqui a pouco a gente conversa mais com o Lucas Abate e todos os colegas, porque o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E o que aconteceu no Campeonato Brasileiro neste final de semana? Nada de novo? Vamos chamar aqui o Jeremias Werneck. Por favor, entra em campo, meu craque. E aí, Glauco? Tudo bem? Tudo certo. Que elegância, hein, Glauco? Gostou? Eu gostei que dessa vez o sapato combina, né? Porque quando fica na redação, às vezes... Olha só, o que acontece na redação, fica na redação. Tá muito elegante o Glauco Paz, né? Bom? Tá muito elegante. Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol, porque eu quero saber o seguinte. Vamos. Nada de novo em relação ao que vinha acontecendo. Na verdade é o seguinte, o Grêmio aprontou, né? As poucas e boas que vem fazendo, o que eu vou dizer foi sobre mais o Grêmio? uma. Agora o Inter vem naquela recuperação, meu amigo. E aí? Entrou no elevador, apertou o botãozinho e tá subindo o Inter, né? Aí, ó, mais uma vitória com 4 gols. Fez 4 no Flamengo e 4 no Fluminense. Se mas fosse só um pouquinho, Carioca, o Aguirre não é aquele cara que só pensa em defender? Meu Deus. Mas se fosse no Campeonato Carioca, seria campeão, né? E a gente tá vendo já o jogo do Grêmio. Porque se o Inter ganhou, o Grêmio perdeu, rapaz. E golaço do Wanderson, mas que fica totalmente em segundo plano. Tá aí o Igor Gomes fazendo 2-1 pro São Paulo. No apagar das luzes, o Inter com uma vitória com cara de recuperação, Glau, e o Grêmio com uma derrota com cara de Série B? Olha, eu ainda acredito que o Grêmio não vai cair, tá? Agora, é muito triste um gol lá no apagar das luzes, ao contrário do Inter, que teve gol ao apagar das luzes, mas a favor, né? Assim, tem muita gente que ainda não acredita que o Grêmio está correndo um sério risco de rebaixamento. Mas essa derrota aí do Grêmio é pra botar uma pulga enorme atrás da orelha. Eu entendi que o Jeremias está querendo dizer que deu. Não? Ó, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco no esporte a gente vai falar mais, tá? A gente vai falar mais sobre a derrota do Grêmio, o impacto da derrota do Grêmio, que mais do que o resultado tem um impacto também da vitória do Inter, a vitória do Inter maiúscula em cima do Fluminense, placar muito importante, mas agora eu quero te mostrar outra coisa, Glau. Presta atenção, o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Mello, ele colocou nas redes sociais essas imagens aí, ele em conjunto com o Francisco Noveleto,
foi ex-presidente da federação e hoje está lá na CBF, ele encaminhou um documento para a Conmebol, para a Confederação Sul-Americana de Futebol, colocando Porto Alegre à disposição para sediar a final da Libertadores de 2022. Opa! Libertadores de 2020 teve final no Maracanã. Libertadores de 2021, essa que está acontecendo agora, que está indo para a reta final das quartas de final, quase na semifinal, essa edição, a final, a decisão vai ser no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. E a ideia do prefeito, da federação e também do Chico Noveleto é trazer a final de 22 aqui para Porto Alegre. E aí, Glauco, a gente vai ter que ver se vai ser no Beira-Rio ou na Arena. Pois é, fica essa dúvida que é uma dúvida boa, porque temos 2 grandes estádios agora, que baita notícia, hein? E lembrando que Libertadores, independentemente do estádio que decide, onde que é? Né? Aqui. Aliás, aqui. Amanhã tem um jogão, ai meu Deus. Já muito mais de esporte aqui, tá? Por enquanto... Estou liberado? Muito obrigado. Aquece pro segundo tempo, pode ser? Vou pro celular. Isso. Buscar Isso novidades. Aí. Boa, boa. Tá? Boa essa. Daqui a pouco eu tô de volta. Um abraço, Jeremias. Olha só, quer mais praticidade, segurança e agilidade para chegar ao seu destino aqui no Rio Grande? Então, preste atenção nesta baita novidade. A Azul está voando em 8 novas rotas aqui na nossa terra. Para chegar aonde tu queres com muito mais conforto. Tchê, é isso mesmo. Agora é possível voar para Erechim, Canela, Bagé, Alegrete, Vacaria, tá faltando o dedo, São Borja, Santa Rosa e Santa Cruz do Sul. Quer mais motivos para decolar aquela viagem dos sonhos? Além dessas novas rotas, a Azul tem mais 7 destinos só aqui no estado. E pode ficar tranquilo, a Azul segue todos os cuidados necessários, reforça as medidas de segurança e sempre inova em tecnologias de proteção. Acesse voeazul.com.br e veja os nossos novos horizontes na Terra Gaúcha. Azul, onde os sonhos voam. Fica aí a dica, olha só, da Terra Gaúcha para o mundo. Um grande abraço para os nossos amigos da Azul. Bom, agora nós temos uma notícia de muito impacto pela imagem que a gente está vendo aí, a imagem é impressionante. Eu quero chamar a Gabi Lerina, que está na redação, que ela estava acompanhando certamente essas imagens antes. Como eu vi, Gabi, me chamou a atenção a violência. Um jovem de 20 anos morreu depois de bater o carro em alta velocidade num poste em Santa Rosa, na região noroeste. Conta pra gente, Gabi. Pois é, Glauco, né? O carro estava em alta velocidade, o jovem não pôde fazer nada, Glauco. A situação muito triste, né? A gente vê, né, esse flagrante aí. Essa ocorrência aconteceu lá, então, em Santa Rosa. Esse acidente foi flagrado por essa câmera de segurança que a gente está rodando para vocês. E essa imagem foi cedida ao SBT pela página Reportagem Silvio Brasil. E mostra como o Santana já entra ali na rua praticamente derrapando, porque ele estava em altíssima velocidade. Então, o carro acaba atravessando a via e direto atinge um poste de luz. Esse acidente foi na madrugada de domingo, na rua João Danhe, no bairro Sulina, em Santa Rosa, na região noroeste aqui do estado. Um dos ocupantes, Glauco, de 20 anos, Glauco, 20 anos, morreu na hora, como a gente disse. Outras 2 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU e foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento 24 horas de Santa Rosa. Não Gabi, há informações, fala, Glauco, sobre o estado de saúde. Eu estou impressionado com a imagem, porque simplesmente o carro ele muda de direção de uma hora para outra, ele perde completamente o controle e vai com aquela alta velocidade em direção ao poste. Infelizmente, uma vítima fatal. Mas o que será que aconteceu? A gente fica pensando, né? Um carro, um Santana, que é um carro que não é novo, é um carro que é forte. Imagina o choque deste carro contra este poste que fez, então, essa vítima de 20 anos, um jovem de 20 anos, e mais uma tragédia do trânsito. Dá para ver, né, Glauco, que o carro já vem tanto em alta velocidade que ele vem já derrapando ali para a direita, a gente consegue ver. O carro ele começa a vir assim, reto, e aí ele já faz assim pro lado, ou seja, né? Eu queria chamar a atenção aqui. Já vem freando. A gente tem a imagem depois da situação de como ficou o veículo, Glauco. Vamos ver então as imagens. Colocar pra gente as fotos. São horríveis, assim, horríveis. O carro ficou praticamente repartido, ficou desse tamanho, assim, uma coisa horrorosa. Até se olha aquele veículo e se pensa, nossa, como é que conseguiram ainda sobreviver os outros ocupantes, sabe? A gente tem essas imagens, Richard?
do pós-acidente, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Agora eu quero chamar a atenção aqui, você vê no movimento do carro, Gabi, que ele vem numa direção e me parece que há um toque no freio, alguma coisa nesse sentido, que ele muda completamente. Ele vai para a esquerda. Isso. Aliás, ele já estava no sentido da contramão, me parece aqui. E aí, de uma hora para outra, ele muda esse sentido. Você vê que passa um carro pouco antes do momento do acidente. Ele poderia até ter se chocado contra esse outro carro. O que teria causado essa mudança de rota, essa mudança de direção? Bom, em primeiro lugar, ele não vinha andando devagar. Não, dá para ver que ele vinha correndo, né? O motorista vinha correndo. Alguma coisa que tivesse acontecido dentro do carro, pode ser um toque no freio, que daí muda completamente a trajetória do carro, alguma coisa que tirasse a atenção do condutor. São várias coisas que, de repente, têm que ser analisadas neste acidente aí. O fato é que é um poste, é um objeto completamente imóvel, e nessa velocidade você calcula, multiplica quantas vezes dá o peso deste veículo em direção a esse poste. Né, Gabi? Exatamente. Imagina só, eu fico pensando também, né, Glauco, depois se revendo essas imagens aí, né, o desespero que não estavam essas pessoas dentro do veículo, se é que se deram conta do que estava acontecendo, porque todo mundo, eu, tu também, alguém já bateu o carro alguma vez na vida, né, Glauco, e se percebe que é questão de segundos. Em segundos, né, as coisas podem acontecer. Então imagina só também, será que eles tiveram condições, noção de entender o que estava acontecendo? E sabe porque que eu tenho... o impacto é horroroso, é muito rápido, E sabe que eu né? tenho um auxiliar aqui, que tá sempre nos acompanhando, que é o Léo aqui no estúdio. Ele chamou atenção para uma fagulha, uma espécie de um fogo que acontece aqui, ó. Quer ver, ó? Antes de bater, aquilo pode ser do escapamento, inclusive, tá? Mas denota que o carro não vinha em baixa velocidade, tá? E aí o choque, então, que infelizmente fez essa vítima fatal. Coisa lamentável realmente que aconteceu lá no Noroeste, em Santa Rosa. Daqui a pouco a Gabi volta com mais informações. A gente parte agora para outro assunto não menos preocupante e não menos agressivo. Está preso o homem suspeito de ter assassinado a companheira a facadas e depois jogado o corpo da vítima em um valão em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. É isso mesmo. Isso que você acompanhou. São 11 horas e 50 minutos. Nós queremos agora te falar desse assunto que é realmente, olha, é uma violência, uma coisa que é difícil da gente acreditar e entender. Esta moça, a Joslaine de Lima Goulart, deixa 2 crianças. Olha, para completar essa notícia, esta violência, essa coisa que para começar a semana a gente já fica com aquele aperto, mas infelizmente é a nossa vida cotidiana, é a nossa vida urbana, é a nossa rotina de violência. A Aline Schneider, ela está na delegacia de Novo Hamburgo e vai nos contar um pouco mais sobre este crime, né? Essa violência, essa coisa absurda, Aline. Bom dia, conta pra gente mais detalhes, por que isso aconteceu? Oi, Glauco, Gabi, bom dia para todo mundo que nos acompanha. É com muita tristeza realmente que a gente traz esse tipo de notícia. Nesse ano, até o dia 2 de agosto, foram 58 mulheres vítimas de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o 2º caso de feminicídio aqui em Novo Hamburgo. A Joslaine de Lima Goulart, de 28 anos, ela estava em casa com o companheiro de 26 anos. Os dois haviam voltado de uma festa e aí acabaram se desentendendo, inclusive familiares dele ouviram os pedidos de ajuda da vítima. A irmã dele pediu, inclusive, segundo a própria delegada, para que a vítima corresse. E o suspeito correu atrás dela com uma faca e não há dúvida de que ele foi o autor do crime, não é mesmo? O delegada Raquel Peixoto, que é a titular da delegacia de atendimento especializado à mulher aqui em Novo Hamburgo, muito obrigada por falar ao vivo com a gente. Obrigada. Esse rapaz de 26 anos está preso, acabou sendo preso no mesmo dia e ele foi inclusive flagrado com a própria arma do crime? Sim, ele foi preso no mesmo dia, né? Na verdade, eles estavam há 8 anos juntos, entre saídas e entradas dele no presídio. Ele tem vários antecedentes criminais graves por tráfico, por furto, por estelionato, enfim. E cada vez que ele saía do presídio, eles reatavam o relacionamento. Só que esse relacionamento, segundo a própria família, era muito conturbado, sempre com muitas brigas.
e ela tinha muito medo das ameaças que ele fazia. E em momento algum chegou a registrar boletim de ocorrência? Não, ela? Em momento algum ela registrou o boletim de ocorrência, e eu até aproveitar esse teu gancho aí para dizer o seguinte: esse dado que vocês têm de 58 feminicídios no estado do Rio Grande do Sul significa 95% desse dado as vítimas não registram ocorrência, não tem ocorrência registrada nas delegacias e nem medida protetiva. Aline, isso é uma coisa muito preocupante. Aline, sim, delegada, ela está lhe ouvindo. Me chama a atenção, bom dia, Glauco. Delegada, bom dia a vocês bom dia, que estamos bom acompanhando dia. em casa, são 11 horas e 53 minutos, porque nós estamos falando agora de um crime, de uma violência, de um homem que matou a própria companheira a facadas e jogou o corpo neste valão. Isso aconteceu em Novo Hamburgo. E agora a delegada falando, me chama a atenção Sim. o fato de que várias vezes eles reataram. E este homem, com um antecedente já, ou vários antecedentes, ele toda vez que saía, eles acabavam reatando. Uma família que tem dois menores, 2 filhos, né? Que agora ficam aí, a Deus dará praticamente, porque o que vai acontecer com essa família? Que coisa absurda! Olha o que é a relação doentia que nós temos nesse caso, né, delegada, né, Gabi? A Gabi está me pedindo, inclusive, para falar, porque eu imagino que ela está chocada também, e ela estava acompanhando esse assunto hoje pela manhã. Não tem como não ficar, né, Não tem Glauco? explicação também, Gabi. Uma barbárie, imagina só. Eu queria pedir para a delegada, se possível, para que ela relatasse o que ele alegou. Foi em função de um celular, de uma mensagem? Por favor, delegada. Isso. Como eu falei para vocês, eles vinham de várias brigas. Ela tinha muito medo dele. Isso foi relatado pelos próprios familiares. A razão pela qual ela não procurou a delegacia para registrar a ocorrência. E aí eu ressalto que as nossas vítimas de feminicídio que morrem são vítimas que não registram ocorrência, que se calam. Por isso eu peço muito para que as vítimas procurem a delegacia e registrem a ocorrência. E delegada, naquela noite do crime, o que aconteceu que motivou? Naquela noite do crime, eles saíram os dois para uma balada, voltaram por volta de 3, 4 da manhã e ele pegou o celular dela. Isso assim, ó, é muito comum, sabe? Gabi, Glauco, é muito comum, Aline, esse tipo de comportamento dos homens, né? Eles têm muitos ciúmes, então qualquer mensagem no celular, não necessariamente mensagem envolvendo traição, qualquer mensagem, um oi, que eles veem no celular é um motivo para briga. E foi isso que motivou. Motivou uma briga, ele ficou com ciúmes, eles começaram a brigar dentro de casa. Inclusive, a casa estava toda revirada, ele quebrou um grande espelho nela. Ela já se machucou dentro da própria casa. Meu Deus. Pediu ajuda de familiares, né? E o familiar, que na verdade tentou ajudar, foi a própria irmã dele. Pediu para ela correr, ela correu para fora de casa do jeito que ela estava, ele correu atrás. A cunhada, né, a irmã dele, também correu para ajudá-la, mas não conseguiu, né, ela não conseguiu alcançar. E ele desferiu várias facadas em todo o corpo dela, cabeça, tórax, várias facadas, e acabou jogando o corpo dela no valão. Aline? Então, realmente, assim, é um caso muito triste. Pode falar, Glauco. Não, delegada, cada vez que Estamos a senhora lhe fala... ouvindo, chama realmente... Chama atenção, né, Glauco, esse dado trazido pela delegada, que de cada 10 mulheres que são agredidas, apenas 2 registram a ocorrência, né, delegada? Ela caiu, essa delegada, vítima, Joslaine, caiu no valão ainda com vida. Mas, delegada, isso aí a gente faz um apelo sempre para que as pessoas façam as denúncias, né? Você que está chegando agora, são 11 horas e 57 minutos, nós estamos falando deste caso de violência absurda que aconteceu aqui em Novo Hamburgo, de um homem que esfaqueou, matou a própria companheira, jogou o corpo neste valão aí, que a gente vê as imagens, repetindo, foi em Novo Hamburgo, com 2 filhos, tá? Eu até nem sei que idade tem esses filhos dele, se a senhora tem essa informação, delegado, mas assim, ó, a gente pede, não é por falta de pedido, a gente sempre pede para que as pessoas denunciem. Aí entra alguns ingredientes, delegado, não sei se a senhora concorda, que é, por exemplo, essa persuasão, que é o fato de repente, a mãe não querer desmanchar o núcleo familiar,
É a vergonha? Eu não sei o que mais afeta. O fato é que talvez um desses motivos, ou mais que um, tenha levado a este casal ficar junto e acontecer tudo o que aconteceu, delegado. Glauco, eu concordo plenamente contigo, é exatamente por aí. Nós chamamos de ciclo da violência doméstica, né? Então, existe uma fase de tensão, a fase da agressão propriamente dita, e depois a fase da lua de mel, onde ele acaba pedindo desculpas, dando presente, dizendo que não vai mais acontecer. E a vítima, por N motivos, por exemplo, filhos, como tu falou, para manter o casamento, por vergonha, ela se sente culpada, ela acaba retornando àquele ciclo, aquele casamento que... E a violência acaba voltando, e eu digo para elas, a violência não diminui, a violência cada vez aumenta mais. Por isso é muito importante denunciar. Eu também falaste, eles têm um filho em comum que tinha 7 anos de idade, o filho deles em comum. A menina. A menina, isso. Mais velha, se não me engano, 10, né, Aline? Isso aí. De um outro relacionamento dela. Que barbaridade. Mas é bem triste, sabe? A gente precisa fazer com que as mulheres se conscientizem que precisam buscar ajuda. Não necessariamente, eu faço questão de frisar, procurar a delegacia para um registro na hora, mas nós temos condições de empoderar essas mulheres, de fazer com que elas ganhem autoconfiança para que elas registrem as ocorrências. O que não podemos mais, o que nós não queremos mais, como Polícia Civil e como sociedade, é esses índices de feminicídio. Nós queremos baixar esses índices e, para isso, a gente precisa que as mulheres nos procurem a delegacia, e a ajuda de vocês, da imprensa, é muito importante. Inclusive, Glauco, se tu me permite, quando a delegada fala no empoderamento feminino dessas vítimas de violência doméstica, a própria delegada Raquel Peixoto, ela é pioneira de um projeto que acontece titular aqui na delegacia, que inclusive promove curso de defesa pessoal para essas mulheres. Eu tive a felicidade de observar uma dessas aulas de demonstração com o mestre César, que utiliza a técnica de Hapkido, e ele, inclusive, mostra nessa demonstração como se defender de um ataque a facadas. Então, se essa vítima tivesse acompanhando a polícia, de repente, feito esse curso, que é gratuito e que está à disposição para todas essas mulheres que são violentadas, ela poderia ter saído com vida, porque o mestre César mostra exatamente que quando a facada acerta o centro do corpo, e foi o que aconteceu com a Joslaine, dificilmente ela vai conseguir sair de uma agressão dessas com vida, não é mesmo, delegada Raquel? Exatamente. Uma bela iniciativa, queres falar? sem dúvida nenhuma. Neste momento são 12 horas, meio-dia, exatamente neste momento, meio-dia. Agora, Gabi, delegada, eu acompanho isso e não consigo ficar... Glauco, se tu me der só um segundinho, eu gostaria de fazer uma... Pois não, por favor. Esse projeto, na verdade, que a Aline está colocando, para nossa felicidade, ele virou um programa oficial da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Então, vai ser implementado em todas as cidades do Estado do Rio Grande do Sul, e muitas cidades do Brasil também estão pedindo. Nós estamos com uma demanda muito grande, e aqui quero fazer justiça, Aline, se me permitires. Hoje nós temos outros professores, tá? Nós temos o professor Márcio Mendonça, a professora Manuela e a Bruna também, e o comissário Everton. Nós temos 4 professores, porque nossa demanda aumentou muito e a gente quer atender todas essas mulheres. Né? Então, que bom. Era só uma parte, e graças a Deus começou aqui em Novo Hamburgo, e está sendo muito bem recebido pelas mulheres. Muito bom, muito boa iniciativa. Lembrando que este caso que a gente está falando aqui foi de um crime horroroso que aconteceu em Novo Hamburgo. O homem que esfaqueou matou a própria companheira. O corpo ele jogou no valão, o corpo ficou no valão, esse valão que a gente está vendo aí nas imagens. Gente, nenhum bicho pode estar nessa situação. E esse homem, com um histórico já de violência, que conseguia reassumir o casamento, porque, logicamente, a mulher também aceitava essa situação. Mas aqui eu venho falar o seguinte, delegada Gabi, eu fico pensando nos órfãos, nas crianças que ficam sem mãe. Neste caso aí, uma mãe que era... Uma criança que era do fruto do casamento com este rapaz e uma de outro casamento, que vão ficar sem mãe. Isso é futuro que está cortado, que está podado, que não existe mais. Não adianta pensar em futuro.
sem pensar na figura materna. Isso é um absurdo. Então você que acha que o casamento está acima de tudo, cuidado! O melhor pode ser justamente o fim do casamento e a denúncia, porque a relação doentia só pode terminar em final infeliz. E eu já aproveito, Glauco, te digo o seguinte, ó, homem que faz uma ameaça de morte, que diz que vai matar, que vai atrás, ele faz. Ele pode até demorar, mas eu pergunto para a delegada, já acompanhei vários e vários casos. Um homem que faz uma ameaça, ele vai lá e faz. Então é o seguinte para as mulheres, é muito difícil quebrar esse ciclo, o chamado do ciclo da violência doméstica. A gente também tem que entender que essas mulheres são muito vulneráveis, não é, delegada? E que neste momento o apoio da família, de amigos, de um vizinho, de qualquer pessoa que seja próxima dessa mulher ou também próximas, que viu, que conhece, que percebe que tem discussões rotineiras, que percebe a forma como essa mulher é tratada, precisa entrar nessa história e chamar essa mulher para a realidade, porque não é normal um relacionamento de tantas brigas, não é normal ter violência, não é normal um homem bater numa mulher e vice-versa. E homem que faz uma ameaça, esse homem pode cumprir. Então, mulheres, é preciso realmente trabalhar a sua autoestima e também para que toda a comunidade que está em volta que possa ajudar essas mulheres que são vulneráveis. E toda ajuda é bem-vinda, Gabi. Esse ciclo não é fácil, porque é como a delegada trouxe essa história. O homem vai lá, diz que agora se arrependeu, que vai melhorar, que não vai mais ser assim, e quando vê, acontece coisas piores, e aí se perde a vida. E aí você traz aí essa informação, né, Glauco? 7 anos sem mãe. 7 anos. 10 anos e outra sem mãe. De 10 anos. Eu nem consigo acreditar, nem consigo imaginar. Não tem isso. como. A gente está mostrando aqui, Gabi, agora, ó, os canais que você pode ajudar, né? Quem está sofrendo violência doméstica, meta a colher, sim. Onde procurar ajuda? Aqui, ó, 180, tem o site da Delegacia Online, o WhatsApp da Polícia Civil, é sempre bom a gente repetir, 9844-40606 e, é claro, o telefone 190, que está sempre disponível para que as pessoas façam as denúncias. 180, Glauco. 180 tá. para a vítima. Ô, delegada, deixa eu aproveitar para saber um detalhe dessa investigação sobre este homem, sobre este assassino, delegada, me desculpa dizer, mas enfim, se é o principal suspeito e tudo indica que foi ele, tem testemunhas, enfim. Eu quero que a senhora me diga sobre o que é esse passado. Este homem estava em liberdade condicional? Sim, ele estava em liberdade condicional desde 7 de maio desse ano, onde ele tirou a tornozeleira. Mas em 8 anos ele teve várias entradas e saídas do presídio. E aproveitando, Gabi, o crime aconteceu por volta das 6 da manhã. Às 14 horas da tarde de sábado, nós já estávamos com ele preso aqui na delegacia, graças ao quê? Graças à ajuda de familiares e da comunidade do local, que nos ligaram e nos prestaram informações de onde ele estava. Aí eu digo assim para vocês, nesse momento também, antes que a comunidade poderia ter ligado e ter dado informações anônimas, porque esses números que você está repassando aí, Glauco, são de informações anônimas, tá? Tem pode sigilo, ligar, né, delegado? Todas as informações chegam em sigilo. Todas as informações chegam para nós e nós verificamos todas essas informações. Tá certo, então. E a delegacia poderia ter feito alguma intervenção. Poderia ter evitado. Poderia ter evitado o pior, né? O Glauco, antes de encerrar, na verdade, quero só fazer uma pergunta para a delegada, aproveitando esse gancho da Gabi. No caso que essa vítima, delegada, acabou não registrando qualquer boletim de ocorrência, poderia a família fazer uma intervenção nesse sentido? Com certeza, com certeza. A família poderia fazer qualquer intervenção, ligando, se não quisesse, se fosse sigilo, tá com medo, porque nós observamos nessa família que toda a família, na verdade, tem medo dele. Então liga para o 180, liga para o WhatsApp da Polícia Civil e faz uma denúncia anônima, que nós vamos até o local verificar. Até para... Muito obrigada, delegada Raquel Peixoto. Até para tentar evitar o pior. Muito obrigado, Aline. Obrigado, delegada. Muito boa iniciativa em relação à defesa. Mas o ideal é que realmente a gente não precisasse disso, né? Infelizmente, esse é o nosso país. Solidariedade a essas duas crianças que ficam sem mãe. Bom, vamos mudar de assunto, mas nem tanto. Bota a sirene aí, ó.
Tem mais polícia aí. Presta atenção nessa história. Uma família inteira levou um tremendo susto em Santana do Livramento. O Lucas Abate tem a informação. Lucas, eu estou vendo aqui um motorhome, eu sei que deu uma questão muito séria lá, uma tentativa de homicídio, inclusive. Conta pra gente, Lucas. Olha, Glauco, isso aconteceu na região conhecida como Batuva, que é uma área de lazer que tem lá em Santana do Livramento, bem perto de uma lagoa, e algumas famílias costumam acampar. E essa família, o casal e os 6 filhos, estavam por lá com o motorhome quando acabou a luz. Aí o marido da mulher, que a gente vai mostrar na sequência o vídeo dela, foi até a rua ver e percebeu que havia uma pessoa furtando os fios do motorhome. E aí começou uma briga e eles entraram em luta corporal. Ouve só aí, Glauco, todo mundo que nos acompanha, ouçam só o relato dessa mulher que ela postou nas redes sociais. Eles cortaram o fio da extensão, a roubar o fio da extensão. A gente estava lá dentro, o fio da extensão que liga a luz do motorhome. Quando o Daniel chegou aqui, o carro dele estava aqui, eles estão roubando o fio. Aí o Daniel começou a questionar por que eles estavam roubando a gente. Aí ele veio pra cima do Daniel, ele é um louco. Ele tirou faca de dentro do carro e começou a esfaquear o Daniel. Olha só, Lucas, 12:09. Que coisa terrível isso. E o drama do depoimento dessa senhora, contando ali tudo que viveu, aquele momento de pânico, de terror. Lembrando que isso aconteceu em Santana do Livramento, a gente está vendo aí o motorhome. Me parece que é um local justamente destinado para isso. O Lucas falou agora, o Parque Batuva, né? Seria um local justamente para estacionar motorhome, é um local ali de confraternização, enfim. E neste caso aí apareceu alguém para roubar os fios que estavam abastecendo de energia elétrica este motorhome. Um drama. E essa família, olha o trauma que fica, Lucas. Que coisa terrível, né? E é, Glauco, uma família que, pelo que a nossa produção apurou, eles vivem nesse motorhome. É uma família que é de Ribeirão Preto, em São Paulo, circula aí por todo o Brasil e agora decidiu fixar moradia em Santana do Livramento, bem na região da fronteira, quando tudo isso aconteceu. Esse vídeo que a gente mostrou há pouco é da mulher no calor do momento, logo depois que tudo acontece. Só que depois, até um pouco mais calma, um pouco mais entendendo tudo que tinha acontecido, ela deu uma nova entrevista e a gente consegue ouvir agora. Aí a filha dele veio pra cima de mim, catou minha cabeça e começou a dar na lata do ônibus. Diversas vezes minha cabeça foi toda machucada. As minhas filhas vendo isso, o Daniel veio pra tirar ela de cima de mim. Eu não sei bater nos outros, eu não sabe nem me defender, eu não tava esperando agressão física. Aí ela veio. Aí minhas filhas foi pra defender. Ela voou em cima da Jéssica, machucou muito a Jéssica. Depois ela foi pra cima da Jennifer e do Juninho. O Juninho, ela bateu tanto que ela rasgou todas as roupas dele. E a gente tentando tirar e não conseguia. Bom, 12:11, a gente viu o depoimento dessa senhora que ainda estava em choque. Não daquela forma, né, daquele depoimento que ela fez logo depois dessa tentativa de homicídio, mas ainda certamente muito impactada. E eu quero aqui deixar claro o que é o Batuva, né? O nosso companheiro Guilherme Roquete está mandando aqui. É um lago, portanto é um lago. No entorno existem as áreas de lazer, então, onde as pessoas ficam, né? As pessoas ali confraternizam, enfim, para a gente deixar bem claro. Batuva é um nome bastante conhecido, né? Mas neste caso aí, Lucas, quase terminou em tragédia. Uma família de fora do estado nunca imaginou, certamente, nunca imaginou que viveria um momento assim por um fio de luz. Sim, você que está vendo aí agora, 12:12, foi isso mesmo, é um fio de luz, uma extensão de abastecimento de energia elétrica. Que este criminoso, dá para chamar assim, né, estava, segundo a família, tentando roubar e aí partiu para cima do dono do motorhome, do ônibus. A gente tem como ouvir de novo, aliás, até para entender um pouco mais. Tem outro trecho, Glauco. Vamos lá então, Lucas, vamos lá, vamos ouvir então. Chama aí, por favor.
trecho, Glauco, que a Nilda conta sobre como foi o ataque, a gente pode ouvir. O pai dela entrou dentro do carro, catou as facas, veio com as facas e começou a esfaquear o braço do Daniel. A hora que eu vi o sangue descendo, aí eu saí correndo e gritando, pedindo para as pessoas nos ajudar, socorro, socorro. A gente abraçou o Daniel e falou, você não vai matar o meu pai, você não vai. Gente, Meu o Daniel Deus. em questão, Isso que eu queria perguntar, quem é o Daniel? O Daniel, eu acho que é bem claro. o marido, né? É o marido da Nilda, que está fazendo esse depoimento ainda muito impactada. Agora, é difícil acreditar que dentro de um local utilizado para lazer, essas pessoas tenham a audácia, a ousadia de querer roubar o fio. Logicamente, Lucas, Gabi, se tinha o fio, tinha energia elétrica no motorhome. Se tinha energia elétrica no motorhome, dificilmente não vai se ver algum sinal de que tinha. Ou seja, essa pessoa tentou roubar o fio, mesmo sabendo que tinha gente no motorhome, que aquele fio estava abastecendo o ônibus, né, com energia elétrica, e mesmo assim tentou. Podia estar em sã consciência e depois fazer isso que fez, partir para cima deste homem, no caso o Daniel, né, que menciona a Nilda, porque ele foi lá ver o que aconteceu. Ele simplesmente começou a esfaquear. E aí, como ela disse, esfaqueou no braço e foi escorrendo o sangue. Nossa, imagina o pavor que toma conta de alguém vendo outra pessoa sendo esfaqueada e o sangue já se espalhando. Tem a informação, a gente tem informação, Lucas, eu não sei se já foi possível apurar isso aí, do estado de saúde deste homem, como é que ele está ou não? Olha, Glauco, informação que a gente teve junto com a Brigada Militar que atendeu a ocorrência é de que o Daniel, o marido da Nilda, passa bem. Foi um corte superficial no braço, em um dos braços que ele teve. Não foi uma lesão mais grave, não foi uma lesão mais séria, apesar desse susto imenso. Agora, Glauco, o mais impressionante que se tem dessa história, de toda essa confusão, é que essa família, recentemente, foi notícia no próprio município por conta da chegada. É uma família que circula aí por vários locais do Brasil, como eu contei. A Nilda tem diversos seguidores nas redes sociais e a chegada da família foi, de certa forma, até anunciada na cidade. Eles estavam pedindo até mesmo doações, eles queriam fixar moradia justamente em Santana do Livramento, mas infelizmente aconteceu tudo isso, esse tremendo susto que o casal e os 6 filhos passaram. Outra informação que chega, Glauco, é que além do Daniel, que ficou ferido pela facada, até daqui a pouco a gente tem uma versão da Polícia Civil e da Brigada Militar, eles não encontraram a faca, então não tem certeza se de fato foi uma lesão causada por faca ou por algum outro objeto, mas que 2 das filhas do casal também ficaram feridas nessa ocorrência, nessa briga que aconteceu nesse Parque da Batuva. Que coisa de louco, que cartão de visita, que cartão de recepção, né, de visitas, né, que o nosso estado, o município de Santana do Livramento, infelizmente dá para essa família. Bom, menos mal que eu acompanhei hoje pela manhã já nas redes sociais da Nilda, ela dizendo que dos males o menor, já tá tudo bem. Só um tempinho, tá? Só um tempinho. A Lili, só para dizer o seguinte, ó, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre esporte, porque o gremista, ele tá com os nervos, já não tem mais unha, tá? O gremista, ele já tá achando que a vaca foi com a corda. Muitos deles, pelo menos. E tem colorado achando... Ah, e tem festa! É, mas isso é outro assunto, só que vai interessar muito o torcedor do Grêmio. Olha aí, ó. Ouve aí. É, olha aí. Só que tem um detalhe, tinha jogador na festa. É isso? No pezinho? Tá, mas e vem cá, e quando tem que botar o pezinho pra dividir, será que é a mesma coisa? No meio da pandemia e no fim da... Muito bom, no meio da pandemia e no fim da tabela. Essa frase é ótima, que coisa horrível. Bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre esporte, porque a situação do Grêmio realmente está preocupante. O Inter ganhou, respirou, aliviado, mas... a gangorra me parece que voltou. Tá aí, ó, Internacional venceu 4-2. Em determinado momento eu achei que ia dar empate, meu amigo. Mas não, o Inter foi lá e teve até gol do Guerreiro. Lembra do Guerreiro? O Guerreiro, aquele atacante, lembra dele? Voltou a fazer gol pelo Internacional depois de... nem sei lá, até esqueci quanto tempo fazia que o Guerreiro
não marcava gol pelo Internacional. Mas já a gente fala mais sobre esporte. Agora o nosso assunto é droga. Sirene, olha aí. Porque, como eu sempre digo, né, a polícia não para. O problema é que os criminosos também não. Neste caso aí, uma mulher foi presa quando tentava entrar no estado com cocaína. Só que essa traficante foi pega. Onde que isso aconteceu, Gabi? Conta pra gente. Pois é, Glauco, na BR-101, lá na altura de Torres. Agora, Glauco, eu vou te perguntar, vamos fazer um chute aí? Fala. Onde é que estava escondida a droga? Vamos ver se tu é criativo. Eu tenho algumas alternativas aqui, eu vou dar. Olha, pode ser no painel, pode ser no porta-malas e pode ser em compartimento escondido, pode ser no teto. Opa, acertou. Foi Acertei o quê? Eu disse 3? No teto, no teto, já pensou? 53 quilos de cocaína da pura, a mais valiosa, Glauco Paz, estava armazenada, escondida no teto desta caminhonete branca aí. E quem estava dirigindo era uma mulher de 44 anos que foi presa em flagrante. Ela contou que estava indo visitar uma irmã, só que não, né? Só que não, aí os policiais começaram a fazer uma revista um pouco mais minuciosa e viram algo assim um pouco estranho no teto da caminhonete. Entraram dentro do carro, abriram a parte de cima e pá, caiu ali, ó. Mas será, Gabi, que isso aí era no forro? Tudo isso estava no forro, no teto ali? Tava tudo no teto. Agora, como é que eles colocaram lá dentro? Não, são engenheiros. Sei lá. Engenheiros. E outra coisa, Gabi, aquele valor ali, 8 milhões? Então essa droga era puríssima. Se chama de escama de peixe, né, Glauco? Quando a droga é muito pura, que ela é muito mais valiosa. Então, portanto, uma carga milionária. Imagina só o prejuízo que não deu pra essa quadrilha, né? Então, 8 milhões de reais, de acordo com as investigações da polícia, é o que valia aí, ó, 53 quilos desta cocaína. Essa mulher não teve como dizer que não sabia, né? Por favor, né? Foi, então, presa em flagrante, tem 44 anos e a prisão ocorreu na altura de Torres, aqui no litoral norte, na BR-101. Agora, ela vinha de Cascavel, né, no Paraná. Agora, uma pessoa, 44 anos, né, é isso, né, Gabi? Isso. Veja que os criminosos, eles usam de tudo. Vamos botar uma mulher para dirigir, a mulher está acima de qualquer suspeita, ela vai ser parada, mas logicamente que não vai acontecer nada, porque ela é uma mulher no volante, ela está apenas passeando e indo visitar uma tia, é isso? Uma irmã. Tá. Só que não, porque é o seguinte, a polícia cada vez mais tem informação, né, Gabi? A polícia, ela tem faro para ver o comportamento das pessoas. Não adianta, quando alguém está levando, são 53 quilos, não são 1 nem 2, 53 quilos. Você acha, Gabi, que alguém vai conseguir disfarçar, mas nem com diploma de ator, de atriz em sei lá nem onde? Hollywood, né, Glauco? Pelo amor de Deus, possibilidade. Né? Eu acho que fica complicado também. Ela deve ter ficado ali um pouco nervosa, deve ter dito uma coisa, daqui a pouco repetiu a mesma informação, daqui a pouco falou uma informação, depois era desencontrada, depois já não fechava mais, daqui a pouco já olhou, daqui a pouco o teto já estava mais ou menos caindo ali, porque vamos combinar, né? 53 quilos, eu não sei nem se o teto consegue aguentar tanto tempo assim. O Guilherme Roquette podia nos dizer, né, ô Gui? Não, é tu reforçado, que entende tudo aí de carros, como é que faz para levar 53 quilos de uma droga pesada ali na altura do teto, né? Pelo amor de Deus. O trabalho que foi, olha, não foi pequeno o trabalho. E para completar, Gabi, uma mulher, 44 anos, agora, com esta mancha, digamos assim, pelo amor de Deus, né? Tráfico de drogas, o equivalente a 8 milhões de reais. Estragou a vida. Qual é o futuro? O futuro é olhar para o passado e ver, puxa, que burrada que eu fiz. Por isso é o seguinte, aquilo que o André fala toda vez aqui, né? O envolvimento com droga termina em 2 caminhos. Você sabe, né? Cadeia ou aquele outro. Bom, obrigado, Gabi. Daqui a pouco a gente volta para falar mais, tem muita coisa ainda no SBT Rio Grande. E agora, uma notícia exclusiva para você que sempre quis ser um profissional da área da saúde ou das engenharias. Olha só, começou o mês das engenharias e saúde na Uniaselv. Olha aqui, ó. Condições especiais para você fazer sua graduação EAD
nessas duas áreas que, aliás, estão com alta procura no mercado de trabalho, viu? Quer aproveitar? Matricule-se hoje nesses cursos e garanta primeira mensalidade grátis, mais uma bolsa de estudos a partir de 70% no primeiro semestre e ainda bolsas a partir de 30% no segundo semestre até o fim do curso. É bolsa para a graduação inteira. A Uniaselv tem nutrição, farmácia, biomedicina, engenharia civil, engenharia elétrica e mais de 200 opções de cursos. Todos com tutor exclusivo da sua região e qualidade nota máxima no MEC. Gostou? Hã? Garanto que sim, né? Então corra, que é por pouco tempo. Inscreva-se agora pelo Uniaselv, pelo app, pelo aplicativo ou em uniaselv.com.br. Está aqui ó, o endereço uniaselv.com.br. Mais um barulho de polícia, mais a sirene. Por quê? Gente, 6 pessoas foram presas em uma operação contra roubo de gado em Caciqui, na região central do estado. Aliás, uma região que eu conheço muito bem, tá? Caciqui também faz parte da grande Jaguari. Com o perdão aqui das minhas brincadeiras, aliás, Jaguari hoje de aniversário. Mas esse assunto é muito sério, porque é uma quadrilha certamente especializada que extorquia produtores rurais. Mas que história é essa, Gabi? Senta que lá vem história, tá, Glauco Paz? A história é complexa, mas é fácil de entender. Olha só, essa investigação então é da Polícia Civil, identificou uma verdadeira milícia, eu disse milícia, que se instalou lá na região de Caciqui. Segundo a Polícia Civil, um grupo cobrava por serviços de ronda noturna para produtores rurais da região. Mas os pagamentos eram feitos para que a milícia não roubasse o gado das propriedades rurais e também os defensivos agrícolas, que ficavam ali armazenados nas fazendas. Muitos produtores, Glauco, ficaram com medo dessa situação e acabavam aceitando o serviço e fazendo os pagamentos, então, a esses policiais que se voltaram para a bandidagem. A investigação da polícia identificou que o líder da milícia definia qual era a propriedade que seria atacada. E aí, depois, os integrantes se dividiam em equipes e faziam os furtos. Mas que barbaridade! Ouve isso aqui, Glauco, ouve isso aqui. O grupo havia se instalado em Caciqui há mais de um ano. Pensa só, há mais de um ano fazendo isso. Muitos produtores, inclusive, desistiram da pecuária em função da quantidade de furtos. Mas só pode, Eles estavam por aqui, ó. Só pode. Não aguentavam mais, estavam aqui, ó. Já pensou toda hora furto, toda hora furto. Ô, Gabi, como é que faz para repor Caciqui tudo, né? é uma região que tinha um entroncamento ferroviário muito famoso, né? Agora com a queda da atividade ferroviária, enfim. É uma região essencialmente de criação. A gente está vendo essas imagens aí, vou chamar na tela aqui. Pode botar, Richard, o Leandrinho, ó. Bota em toda a tela, porque é o seguinte, ó, até de dentro da cadeia, são imagens que a gente tem da quadrilha se organizando e aí do combate que a polícia teve que fazer, porque eles simplesmente, eles estratificam a atividade de uma tal forma que é uma empresa. Agora, eu tô acostumado, Gabi, a ouvir milícia, não aqui. Não, milícia existe, a gente sabe há muito tempo, mas não era aqui. Essa questão de milícia para roubo de gado é uma coisa muito, muito preocupante. Tem criador de gado que não é aquele grande criador, aquele, né, fazendeiro, aquele jeito antigo que a gente vê a cabeça, né, daquele cara que tem um caminhonetão, que tem terra a perder de vista, que tem cabeça de gado que nem ele sabe quanto. Não, tem muito pequeno produtor, médio produtor, que depende muito daquilo para sobreviver. E a Gabi está dizendo aí agora, teve gente que parou por causa do roubo de gado. Desistiu, né, Glauco? Desistiu? Como é que vai arcar com prejuízo? Negócio que passa de família para família, né? Mas olha só, presta atenção nessas imagens, Glauco, porque como você disse, e não é novidade a gente contar essa história, muitos dos crimes partiam da onde? Olha só, dentro da Complete a cadeia. frase. Essas imagens aí, confirmam pra gente, Lili, são de dentro da cadeia, do combate feito pela polícia, porque depois de deflagrada esta ação, né, eles foram atrás para colher todas as provas possíveis. Dentro da cadeia.
Era só o que faltava. A gente não aguenta mais falar isso, né, Glauco? Não, mas é a questão de tráfico de drogas, extorsão de Dentro da empresários. cadeia. Olha aí. Não aguenta mais falar, né? Não, mas é que a cada dia, Gabi, tem um fator novo. E neste caso aí me preocupa muito. O Rio Grande do Sul depende diretamente da atividade primária. Aliás, graças a Deus, agricultura, pecuária dão ótimos resultados. Mas eu repito aqui, tem gente que trabalha, sua de sol a sol, levanta às 4 da manhã para trabalhar, por exemplo, na pecuária. E aí vem essas organizações, esses criminosos, que se organizam de uma forma assim, ó, só vai acontecer se a gente quiser. Ah, mas eu não quero. Então vai sofrer as consequências, senão tem que pagar. Você não entendeu como é que foi? 12h, 28 minutos. Nós estamos falando de um caso que é um absurdo, mas que é real, que está acontecendo na região centro-oeste do estado, dá para considerar ali. A região de Caciqui, que não fica longe de Santa Maria, Rosário do Sul, é uma região que tem grandes extensões de terra, que tem muitos criadores de gado. Sim, mas é uma atividade econômica profunda, muito importante para aquela região e que esses criminosos simplesmente se atravessaram para que ela exista. Porque as pessoas têm que pagar para que eles não roubem o gado, que é um absurdo. Onde é que nós estamos? Não, gente, acontece. Né, Gabi? Em Caciqui. Tô tentando ver direito ali, ó, que eu não enxergo direito de longe. Ver pra mim, aquilo ali era uma televisão, Glauco. É, uma televisão? Não, olha aqui, ó. Gabi, tem celular? Por que não pode ter televisão? Me responde. Não, tem tudo dentro da cadeia. Infelizmente tem tudo, inclusive coisas que não deveriam ter. Gabi, até daqui a pouco a gente volta a falar aí da redação com mais informações. Olha só, o SBT teve acesso exclusivo a documentos sobre a cassação do médico Klaus Brodbeck pelo CREMERS. Você lembra desse caso, né? Aquele médico que foi denunciado por várias vítimas, por abuso sexual. Bom, na época dessas denúncias anteriores, absolvido, ele seguiu atuando até julho agora, quando foi alvo da Polícia Civil. A nossa produção encontrou uma das primeiras vítimas que denunciou o médico, sabe quando? Quando eu disse lá atrás, sabe quando? 2001, na tela. Quantas mulheres estariam ilesas, sem essa marca, sem esse peso, se tivessem ouvido com seriedade? O questionamento é de Louise, vítima do médico em 2001, quando tinha apenas 17 anos. E ele introduziu o dedo na minha boca. E ele fez o movimento de botar e tirar o dedo da minha boca. Eu estranhei. Eu parei. Eu não reagi. Foi por causa da denúncia dela que o CREMERS decidiu cassar o médico em 2005. Documentos obtidos com exclusividade pelo SBT mostram a decisão. Temos a obrigação, não é o poder, é o dever de excluir esse médico, escreveu o conselheiro Marco Antônio Becker, que foi presidente do CREMERS. Em recurso no Conselho Federal de Medicina, o relator apontou que Klaus não passa de um detestável assediador que dera certo até agora. No entanto, o relator foi voto vencido e Klaus acabou inocentado. Por este caso, o cirurgião chegou a ser indiciado pela Polícia Civil Gaúcha por atentado violento ao pudor, mas acabou absolvido pelo Tribunal de Justiça. Em depoimento, ele alegou que os toques eram parte do procedimento e que a vítima estava confusa por conta dos sedativos da cirurgia. Muitos desses fatos aí estão prescritos, então remontam aí já há muitos anos, mais de 20 anos, dessas condutas que nós, infelizmente, não podemos apurar através de inquérito policial que pudesse gerar, então, né, um indiciamento, uma investigação. Este outro documento do CREMERS mostra que os pais de Klaus, também médicos, conseguiram influenciar no julgamento. A mãe do autor ligou para pedir a absolvição do filho. Essa atitude fez com que diversos conselheiros se declarassem impedidos de julgar. Em 20 anos, Klaus foi investigado em 23 sindicâncias e processos éticos, mas a maioria terminou com absolvição ou arquivado. Atualmente, o médico está suspenso de forma cautelar. Ele tem
a sua postura técnica e ética ilibada, ele sempre atendeu suas pacientes de forma tecnicamente correta. Nós esperamos agora, pela defesa, que o Klaus não seja denunciado por esses delitos. Nós estamos, de todas as formas, tentando provar a inocência do Klaus e acreditamos, sim, numa absolvição do Klaus. Na última sexta-feira, Klaus Brodbeck foi indiciado pela Polícia Civil em 10 inquéritos que apuraram crimes contra 21 mulheres. Ele segue preso e nega todas as acusações. Eu quero conversar com o Lucas Abate, que acompanhou, como a gente comentou antes, todo esse assunto também no final de semana, né, Lucas? E tem mais detalhes. Por favor, Lucas. Pois é, Glauco, e até para esclarecer essa questão do indiciamento dele pelos abusos contra 21 mulheres, mas se tem aquele total de vítimas que procuraram a polícia que chega a 127. Por que só 21, Glauco? Porque muitos casos, como o da própria Louise, que a gente ouviu na matéria, já prescreveram devido ao tempo, devido ao prazo. Então as outras vítimas, demais vítimas, foram ouvidas na condição de testemunha para indicar na investigação o modo de operação do médico. E tem outras pessoas que tiveram os abusos, que os abusos foram cometidos em outras cidades ou até mesmo em outros estados. E aí, essas investigações ficam a cargo de outras delegacias ou de polícias de outros estados, claro, cada uma fazendo o seu inquérito. Então, essa é a questão de apenas 21 mulheres, da acusação ser contra apenas 21 mulheres. Mas é um inquérito extenso, Glauco. 8.000 páginas de investigação que foram entregues pela Polícia Civil ao Judiciário na última semana e agora está tudo nas mãos do Ministério Público para analisar essa investigação e oferecer ou não denúncia contra o médico. Não é à toa, Lucas Abate, que o inquérito é extenso, porque o problema é extenso. E eu ouvi bem, os pais médicos fizeram a sua intervenção para que o filho não fosse punido? Foi isso, Lucas, que eu ouvi? Gente, eu tenho um filho de 7 anos que quando faz a coisa errada, eu tenho a maior vergonha do mundo e não passo a mão pela cabeça. Porque assim vai se formar um cidadão. Ele vai aprender com os erros. Este senhor não aprendeu nada. E pior, ele foi incentivado pelos pais que tinham uma certa ascendência também, pelo jeito, junto aos meios oficiais, no que diz respeito ali ao ramo deles, a medicina, né? Iam lá e pediam, pelo amor de Deus, o meu filhinho, não pode acontecer nada com o meu filhinho. Gente, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de um agressor e os pais foram, no mínimo, coniventes. Lucas Abate, eu estou estarrecido. Papai e mamãe ajudaram o doutor, que para se formar foi adulto, mas para fazer não vou falar, teve que ter a ajuda do pai e da mãe, Lucas. E a gente está falando, Glauco, de 2005, faz mais de 15 anos que se teve esse processo de cassação no CREMERS, que apesar das influências dos pais, terminou com a cassação do médico, a decisão só foi revertida lá em Brasília, no Conselho Federal de Medicina. Mas claro, Glauco, eles de fato influenciaram. Conforme os documentos que a gente teve acesso, que a gente analisou e que a gente, inclusive, colocou na reportagem, diversos conselheiros que iriam julgar o médico, no momento da audiência se declararam impedidos devido a essa pressão, as ligações, contatos do pai e da mãe do Klaus, que também eram médicos e bastante conhecidos no meio. Muito obrigado por enquanto, Lucas. Olha, esse assunto, eu vou ser sincero, eu fico até... Bom, a gente vai falar ainda muito sobre isso. Olha só, alivia, calma, respira. 12 horas, 37 minutos, eu estava olhando ali agora, 17 graus, Stael tá aqui, tá com aquela cara de que... Stael, saiu sol? Não? Não tem sol ainda? Sim, ela está dizendo. Mas a previsão é de que estamos no verão ainda esta semana, 35, 37 graus. Não. Stael vai ter que... Não, isso aí é história, não pode ser. Daqui a pouco a Stael com a previsão do tempo
porque é difícil de acreditar. Estamos no inverno, mas com quase 40. Deixa assim. Olha só, já estamos na segunda quinzena de agosto. E a pergunta é, o que você tem feito pela sua saúde neste ano? Cuidar da saúde é um hábito que deve estar no seu dia a dia. Desde a alimentação, atividade física, até quanto aos exames de prevenção e os tratamentos quando necessários. A IBCM está aqui para te ajudar a ficar de bem com a saúde. O plano de saúde da IBCM conta com muitas especialidades médicas, além de odontologia, terapias e fisioterapia. Tudo pelo melhor valor do mercado e sem qualquer coparticipação. E para você poder cuidar da família toda, o valor, olha só, o valor não muda de acordo com a idade. Isso mesmo, faça as pazes com a sua saúde hoje mesmo. Previna-se. Ligue já para o 0800 647 5511 ou chama no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, ó. Aqui, ó, e conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. O Ministério Público do Estado pediu a prisão preventiva do soldado da Brigada Militar que matou 4 pessoas em uma pizzaria na zona leste de Porto Alegre. O caso aconteceu em junho deste ano e nós acompanhamos bastante e vamos voltar a este assunto porque tem novidade, né, Lucas Abate? Uma reviravolta e tanto, Glauco, porque até então o médico havia sido indiciado pela Polícia Civil por legítima defesa. A Polícia Civil entendeu que ele agiu por legítima defesa e decidiu não indiciar, não responsabilizar esse policial militar. Só que agora o Ministério Público, analisando novas provas e até mesmo um laudo pericial, mudou o entendimento e disse que esse policial é responsável sim pelo homicídio de 4 pessoas, homicídio qualificado, e pediu a prisão preventiva do policial. Então agora está nas mãos da Justiça, primeiro, decidir sobre esse pedido de prisão, se decreta ou não a prisão preventiva e também se aceita essa denúncia pelo homicídio qualificado. Os promotores do caso entenderam que o policial invadiu a casa e ainda agrediu uma jovem e que isso teria motivado toda a discussão. E depois, já dentro da pizzaria, ele teve a intenção de matar as 4 pessoas da mesma família e não foi uma ação por legítima defesa, como foi dito por ele lá no início ainda e é sustentado pela defesa. Lucas. A gente conversou há pouco. Oi, Glauco. Não, só para contextualizar, meio-dia, 40 minutos, esse caso que a gente falou em junho do ano passado, este policial, ele ficou ali, ó, naquele local, acuado, as imagens que nós mostramos à época, inclusive, dão essa noção, olha só, as pessoas chegando até este local, onde estava o policial, ele estava com a arma funcional dele, né? Embora ele não estivesse trabalhando. Inclusive, a informação é de que ele teria saído de uma festa. Então, existe essa divergência do ponto de vista policial. Foi legítima defesa e agora, então, esse outro pedido, né, do Ministério Público. Lucas. E até, Glauco, para contextualizar tudo isso, o policial, de fato, estava saindo de uma festa em Alvorada, que fica a cerca de 10 minutos daquele ponto. Ele disse que foi até o beco onde a família estava nessa casa reunida, foi até lá em busca de uma ex-namorada e acabou por engano entrando na casa. Essa que foi a versão apresentada pelo policial. O que se teve é uma discussão no beco, uma correria por ali, o policial se escondeu dentro do banheiro e em determinado momento atirou contra os 4 membros da mesma família. Enfim, a gente conversou um pouco mais cedo, Glauco, com o advogado Ismael Schmidt, que é quem representa as famílias, é o assistente de acusação. Está trabalhando junto com o Ministério Público nessa peça de acusação e a gente pode ouvir agora o que ele diz sobre o caso. Esse pedido ele vem exatamente ao encontro que sempre foi narrado pelas vítimas que sobreviveram, inclusive que contribuíram com as falas do próprio policial no momento da chacina, né, do homicídio praticado por ele.
e também corroborando o que as vítimas narraram antes de morrer, né? Em especial o que o Christian diz, que só vai socorrer seu familiar que foi alvejado por um disparo. E agora? A pergunta é, e agora, Lucas Abate? E agora, Glauco, fica a cargo da Justiça entender qual versão procede, qual versão que faz mais sentido. A Justiça pode seguir pela linha da Polícia Civil e mandar arquivar o caso, ou pode dar prosseguimento à denúncia do Ministério Público. E aí, Glauco, é uma questão de tribunal do júri. Vai ser julgado pelo tribunal do júri se a Justiça entender que ele tinha a intenção de matar os 4 membros da mesma família. Por outro lado, a gente trouxe a versão da família, a versão da defesa. O policial, a defesa dele, segue alegando legítima defesa, disse que ele estava acuado e se sentiu bastante ameaçado, não viu outra alternativa senão atirar e matar as 4 pessoas que eram todos membros da mesma família e estavam reunidos em uma festa bem próximo, reunidos em uma casa, bem próxima da pizzaria onde tudo aconteceu. Acompanharemos certamente. Muito obrigado, Lucas Abate. Afinal de contas, são 4 pessoas que morreram, né? 12 horas, 44 minutos. Tá sentindo que tá esquentando? Hã? Aguarda aí. Estael, nevoeiro, temperatura amena hoje, mas as cenas dos próximos capítulos, conte pra gente. Verdade, Glauco. Bom dia você que está em casa. Olha, essa semana promete, a gente sai do inverno, sai do outono que temos hoje e vamos direto para o verão. Hoje à tarde, como a gente ainda tem encerração, claro, tu me perguntou, fui olhar no mapa, tem encerração na região de Santa Maria, tem encerração na Costa Doce, aqui mesmo na Grande Porto Alegre, então está demorando a se dissipar e por isso a temperatura, olha, em Santa Maria hoje não passa dos 23 graus, Santa Rosa o tempo já está aberto agora, vamos aos 27 graus lá, 24 graus em Uruguaiana com sol e nuvens agora, Pelotas vai demorar um pouquinho só a aparecer com 21 graus, 23 em Novo Hamburgo no Vale dos Sinos, 21 graus em Caxias do Sul. Pode deixar assim, tá bom, a temperatura tá boa. A gente está tentando, mas está difícil. Agora, olhando os próximos 4 dias, olhando Porto Alegre, a gente já tem uma ideia do que vai acontecer com a temperatura. A gente vê aqui 22 graus hoje, amanhã o começo do dia ainda ameno, 13 graus, até um pouquinho de frio, já vamos a 25 graus à tarde, tem possibilidade de cerração no começo da terça-feira. Quarta-feira com sol, alguma instabilidade isolada, 23. Agora vejam aqui o salto que a temperatura dá para a quinta-feira com 34 graus. Olha o que a gente chama de amplitude ali. Exatamente, 17 a 34. Vai dobrar, né? A gente sai de 17 graus pela manhã, vai aos 34 graus à tarde. Realmente muita variação térmica, mas em geral o que predomina na quarta e também na quinta-feira, na quarta em parte do estado, é o calor e a temperatura alta. Essas variações nessa época do ano são normais, mas de fato a temperatura vai ficar muito acima da média. Vamos mostrar o que vai comandar esse comportamento da temperatura. Vou mostrar aqui o mapa de vento, que é o vento nos baixos níveis da atmosfera. Essa corrente de vento de norte e noroeste, essas setinhas mostram que o vento vem lá da região tropical, ele acelera, ele ganha força quando se aproxima do Rio Grande do Sul e por isso vai intensificar a sensação de calor e, de fato, vai fazer a temperatura... É o famoso bafo, Estael? Bafo de baixos níveis, exatamente. E aí, com isso, a gente tem, então, a previsão de aquecimento. Na quarta-feira, eu coloquei aqui o mapa de chuva para mostrar que na quarta-feira, apesar deste cenário de aquecimento, essa é uma semana bem interessante porque a gente imagina que primeiro vai esquentar para depois chover. Não, enquanto estiver subindo a temperatura, chove na quarta-feira e tem alerta, porque nessas áreas da metade sul, nessas áreas coloridas, pegando Costa Doce, até mesmo Grande Porto Alegre, poderemos ter na quarta-feira chuva forte, isolada e temporais. Hoje nós tivemos muito granizo lá no Paraná, isso já nos dá um indicativo que a atmosfera está já muito instável, então a quarta-feira pode ter chuva forte. E aí, na quinta-feira, o mapa de temperatura mostra aqui 38 graus na região de Santa Rosa, 37 graus em São Borja,
32 graus aqui na região de Rosário do Sul, 36 graus na Grande Porto Alegre. Serra Gaúcha, 30 graus em Caxias do Sul, litoral também com 28 a 30 graus, até da praia na quinta-feira, viu, Glauco? Não, eu tô espantado. Não, porque na 39 quinta-feira, com essa temperatura, o tempo vai estar aberto, ensolarado, céu azul em toda essa região. Até a título de curiosidade, veja aqui a Argentina, 40, 42 graus, Paraguai com 40, 41 graus. Então, é uma extensa, uma grande massa de ar quente que não vai atuar só aqui, mas vai pegar todo esse centro-sul da América do Sul e vai durar pouco, porque aí na sexta-feira vem chuva. A chuva na sexta-feira tem um último mapa aqui para colocar para vocês. Aqui na sexta-feira a chuva começa a avançar. Alerta que sexta-feira, muita atenção aí, região de Santa Vitória do Palmar, Chuí, Jaguarão, a terra lá do nosso querido Guilherme, tem previsão de chuva forte, de instabilidade. Nessas outras áreas aqui, a sexta-feira começa muito abafada de manhã, Glauco. A sexta-feira vai ter 22, 23 graus. A madrugada de quinta para sexta-feira vai ser muito abafada porque já tem umidade, já tem nuvens, muito calor ainda em toda a divisa com Santa Catarina. E aí, sábado, a chuva se espalha e se espalha a queda na temperatura. É de chamar a atenção. Neste momento, Estael, a gente vai dar um pulinho lá em Gramado, tá? Bem rapidinho ali, tá? Ali na Serra Gaúcha, essa imagem aí, ó. Do Lago Negro, 20 graus, quer dizer, tá uma temperatura boa. Dá para ver que tem sol nesse momento na Serra Gaúcha. Tempo aberto, lá os nevoeiros se dissiparam bem rapidinho, tinha cerração lá de manhã. Tá bem diferente, por exemplo, se a gente fosse a Santa Maria ou aqui Grande Porto Alegre, que o tempo tá mais fechado. Mas agora, Estael, se eu resolver assim, final de semana, então eu vou para Gramado e Canela, eu vou me encontrar com a chuva. Chuva e frio, aí esfria de novo. Então, pessoal, olha aqui, ó, já vou avisar lá a roupa, a questão da roupa, tá? Tem que lavar antes. Sim, o guarda-roupa essa semana vai estar bem confuso, porque a gente tem que estar preparado para tudo. E essa é a realidade do mês de agosto, um mês de agosto de grandes oscilações térmicas, e o que preocupa justamente que depois de tudo isso, sempre vem os temporais, vem a chuva forte, que é muito necessária, a gente está precisando, mas infelizmente vem o temporal com vento e granizo. E aí, as imagens, Gramado ao vivo, o Lago Negro, esta bela imagem da Serra Gaúcha. Estael, muito obrigado. Obrigada. Apareça sempre, tá? Com certeza. De preferência sem aquela chuvarada, aquela pancada de chuva que me assusta muito. E vento também. Odeio vento. Odeio vento, tá? Obrigado. Olha só. Ainda hoje, pai e filho trabalhando juntos é algo bonito, né? Só que não neste caso. Porque os dois, pai e filho, foram presos por transporte de armas e animais mortos num caminhão. Foi na Serra Gaúcha. Não tem o que eles não façam. Enfim. E o fim de semana foi de mais uma vitória do Inter. Sim, mais uma de 4. Carrasco dos cariocas no Campeonato Brasileiro. O Inter vai bem agora nesta nova fase com Diego Aguirre. Já o Grêmio, bom, não teve nova fase com o Felipão. Infelizmente, era para ser melhor, mas não tem muito o que mostrar do tricolor, a não ser mais uma derrota para o São Paulo, o Grêmio, lá no finzinho da tabela. Mas tem festa dos gremistas. Mas como festa se o Grêmio está na zona de rebaixamento, Glauco? Alguém tá errado aí. Não, só um pouquinho, tá errado. Não, e teve festa, olha aí. Escuta. Só no sapatinho, vai esquentando aí, a gente volta já para mostrar mais detalhes. Voltamos com o SBT Rio Grande. Olha só, é tão bom quando pai e filho fazem coisas juntos, né? Mas olha o barulho da sirene, porque tem coisa aí que não tá bem. Eu estou falando de algo que aconteceu lá na Serra, envolvendo pai e filho que foram parar na cadeia Gabilerina. Por quê? Que exemplo, hein, Glauco? Nada positivo, né? O que eles fizeram? Diz pra gente. Olha só. Então, o pai, 60 anos, o filho de 25 foram presos. Por quê? Por porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental. Como assim? Os dois estavam dentro de um caminhão que foi abordado pela polícia ontem na BR-470, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Bom, dentro do baú do veículo, os policiais rodoviários federais encontraram 5 quilos de pombas abatidas.
E ainda, num fundo falso desse caminhão, 5 espingardas e 103 cartuchos de munição, incluindo uma das armas que não tinha numeração. Ai, que ruim, né? Aí eu te pergunto o seguinte, como é que vai querer que um filho seja diferente do pai, hein? Eu volto ao caso do doutor Brodbeck. Quer dizer, o pai ajudou, a mãe ajudou, aí nesse caso o pai leva para o mau exemplo. Olha aí, quanta coisa errada no mesmo lugar, ao mesmo tempo que a polícia flagrou. Olha os bichos mortos aí, várias armas. Bom, é aquele mau exemplo que sirva para você acompanhar e ver o que não se deve fazer, Gabi, né? Onde é que aconteceu isso aí mesmo? Isso foi em Bento Gonçalves. Essa apreensão aconteceu em Bento Gonçalves, na altura da BR-470. Os policiais rodoviários federais, então, pararam esse caminhão e dentro do veículo, então, acabaram se deparando com essa situação desses animais que estavam abatidos dentro do caminhão. Mas o pior foi esse fundo falso, né? Vamos combinar, né, Glauco? Quem não deve, não teme. Agora, eu achei que era o Rambo e o Rambinho, mas não, tem várias coisas acumuladas aí, os bichos, né, que eles botaram ali, são as armas, é um mau exemplo, um monte de coisa que não se deve fazer. Que vergonha. Eles seguem juntos agora na cadeia, né? Agora sim, né? Por um mau caminho, tá bom. Obrigado, Gabi. Bom, agora são 12 horas e 57 minutos, chegou o momento de esporte. A Lili, eu falei antes aqui, tá? Que a nossa juíza, ela diz 10 minutos. Então, Jeremias, 10, não é 10 e 1, nem 9 e 50, são 10. Para falar de quê? Inter ganhou, Grêmio perdeu, e aí, o que mais? Vamos começar pelo Inter? Vamos começar pelo Inter? O Inter venceu, de novo venceu um time carioca, de novo venceu fazendo 4 gols. Tá? A diferença é que foi no Beira-Rio e não no Maracanã. Tá aí, ó. Sim, mas não estava vencendo o Beira-Rio, uma baita notícia, né? E que cruzamento do senhor Vitor Cuesta, hein? Lateral. Fala agora, Glauco, que o Edenilson só faz gol de pênalti. Não segura, porque olha que bola, a defesa do Inter ficou chupando bala, o Fluminense empatou ainda no primeiro tempo. E o único senão, olha o Yuri Alberto aí, né? O Yuri tem faro de gol, é impressionante, né? O único senão, assim, de uma vitória como essa, é que o Inter poderia ter resolvido muito antes o jogo, né? Acabou sofrendo, ficou 2-2 até a reta final. Eu vou ser bem sincero, matou muita gente do coração. Eu achei que ia ficar naquele 2-2, tá? Olha ali, ó. Onde é que tu vai, meu amigo? Ó, o Cuesta mandou o cara na feira, cruzou, pimba, de novo. Isso aí é o 3-2, né? Isso aí já na 40 e picos do segundo tempo. E aí o Fluminense vai todo pra frente e o Paulo Guerreiro vai fazer esse gol no contra-ataque. Olha o Guerreiro. Nesse momento aí, vocês estão em casa, o que vocês fariam? O Glauco chutaria de fora da área, né? Lá no placar. E o Guerreiro não, o Guerreiro tem qualidade, avançou. Mas eu acho assim, até necessita, né, do gol, necessitava do gol. E o Guerreiro de volta é muito importante, porque o senhor Thiago Galhardo foi afastado, né? Tá, que história é essa? Que ruim é essa? O Thiago Galhardo nem relacionado foi? Não, mas pera só um pouquinho, Glauco. O Inter ganhou de novo. Tá bom. Fez 4, tu quer falar do Galhardo? Esses corneteiros, gremista. A semana do Inter é longa, vamos deixar pra falar do Galhardo lá por quinta-feira. Hoje tem que falar da vitória do Inter. Uma vitória, vamos mudar pra tabela já de classificação? Uma vitória que fez o Inter pegar o elevador. Olha o que aconteceu, Glauco. O Inter pulou para 9º lugar. E o Inter, nesse momento, está 2 pontos atrás da zona de classificação para Libertadores. É que não tem bicho-papão. É verdade que o Atlético agora pulou lá, 37, né? Mas o campeonato do Inter é a classificação hoje, não é? O que faz uma série de vitórias. Série que é de 2 jogos, né? E em 2 jogos, o Inter fez 8 gols. Tem uma tela curiosa aí, né? Vamos botar essa tela dos gols. Repara nesse número, nessa comparação, Glauco. Olha ali, Inter nos últimos 2 jogos. 8 gols marcados. Lê agora, Glauco. O Grêmio em 14 jogos, 9 gols marcados. É o atestado de que não tá bem mesmo. Não. O Grêmio tem um dos piores ataques do campeonato. É a gangorra de volta. O Grêmio tá assim, ó. A derrota do Grêmio no sábado é uma derrota, assim, aos 48 do segundo tempo. Melancólica. É uma derrota para deixar todo mundo de cabeça inchada. Ou não, né?
Já botaram os gols aí, eu tava fazendo uma introdução aqui para chamar uma outra cena, mas aí tá os gols, né? Uma falta, início do jogo, o Grêmio toma um gol de falta. Aí o Wanderson faz esse belíssimo gol de falta, né? Inacreditável essa cobrança, porque ela é de muito longe, ela faz uma curva e vai com força. Olha ali. Tudo bem, o Volpe estava um pouquinho adiantado, mas... E aí aos 48 do segundo tempo, fora de casa... Não pode. O Grêmio toma gol de contra-ataque. Não pode. Ó, esqueçam que vocês sabem sobre São Paulo e Grêmio. Glauco, esquece que vocês sabem sobre Como São assim? Paulo. Como é que vai esquecer? Me acompanha o seguinte raciocínio. São Paulo e Grêmio no Morumbi. Nessa situação, o resultado normal seria uma vitória do São Paulo, né? Agora, nesse jogo, do jeito que estava, a derrota ela dói muito mais. Tô querendo dizer que perder pro São Paulo no Morumbi seria normal. Agora perder, tomando gol de contra-ataque, aos 48 do segundo tempo. Aí... Bom, aquele cara mal intencionado diria assim, ó, caiu com esse jogo. Eu digo que o Grêmio se mantém ainda, tá? Eu perguntei pro Filipão sobre isso na coletiva. Como é que faz? Porque essa derrota tem uma cara, assim, de time que vai cair, né? Mas vamos ouvir o Filipão, eu nem sei qual é o trecho exato do Filipão, mas vamos ouvir o Filipão tentando encontrar a explicação para mais uma derrota do Grêmio. Nós temos que ter raiva do adversário, nós temos que saber que o adversário é o último adversário, é o final do mundo. Nós temos que jogar como se fosse uma final. Nós temos que jogar com ânimo, com determinação, com mais vontade com o adversário, com mais garra, com mais pegada. E é isso que muitas vezes está faltando num ou outro momento do jogo. Raiva do adversário. Eu concordo com o Filipão, mas... Ó, deixa eu mostrar uma outra coisa aí que é notícia no Grêmio. As imagens que viralizaram na noite de domingo, início da madrugada. Olha aí, ó. Isso é uma festa numa casa de eventos em Canoas, tá? O vídeo começou com o Rafinha lá, aí a gente tá vendo uns convidados, aí Diego Souza com o microfone, Rafinha de preto, Luiz Fernando, meio atacante, de branco, e ali na direita, também de preto, com o penteado inconfundível, Pedro Jeromel. Me chamou a atenção, Jeromel, né? Isso aí é o seguinte, é tudo que não deve acontecer. Os jogadores experientes, eles sabem que o momento não é para isso, Jeremias. Não é para isso. Isso é a festa de aniversário do Paulo Miranda, tá? Não tem problema, quer comemorar, comemora. Agora, olha o tamanho da festa, né? Tem dois pontos aqui que geram uma enorme bronca. O Grêmio no fundo da tabela, o Grêmio perdendo 8 jogos em 14 rodadas, tá? E essa festa. E o outro ponto é a pandemia. O covidão, né? É pandemia. A maioria dos jogadores ali, eles ainda não estão completamente imunizados. Alguns já devem ter tomado a primeira dose, talvez alguns até com dose única, mas eles não estão completamente imunizados. E o Grêmio passou por um surto de Covid logo depois da final do Campeonato Gaúcho. E o surto de Covid enfraqueceu o time, levou funcionário do Grêmio a ficar hospitalizado. Então o Grêmio tem um exemplo recente de um problema. E virou explicação enorme. E virou explicação oficial do vice de futebol, que a Covid tinha atrapalhado o Grêmio. Ou seja, não foi por falta de aviso. Mas nesse momento, sinceramente, essa parte aí de ter afetado o rendimento do time fica em segundo plano, sabe? Pois é, eu entendo que é um argumento, mas às vezes pode parecer desculpa. Agora, o fato de o Grêmio teve um surto de Covid, gente. Um funcionário foi parar no hospital, né? O momento da tabela não favorece. E nós estamos numa pandemia. E outra coisa, Glau, quer fazer? Faz como petit comitê, poucas pessoas. Põe foto, claro. Se preserva. Você acha que as pessoas não vão fazer imagem, que nem fizeram aí? Não vai vazar. Imagina o que é a rede social dos jogadores hoje. Será que valeu a pena? Não, claro que não. Bueno. Vamos falar de coisa boa? Bola pra frente. Bola pra frente, porque a gente vai chegar na terça. O Popular amanhã. E amanhã é um dia muito especial aqui para o SBT. Por quê? Começa a transmissão da Liga dos Campeões. O maior torneio de clubes do mundo é do SBT. E a gente começa transmitindo a Liga dos Campeões com um confronto pesado. É fase preliminar, mas é um confronto pesado. Mônaco e Shakhtar. Olha aí. Pessoal, abrindo uma semana especialíssima. Iniciando a cobertura do SBT na Liga dos Campeões com Mônaco e Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk e Mônaco ao vivo exclusivo aqui no SBT. Avec moi,
Monsieur Matheus Schenke vai torcer pro Mônaco, é isso? Exatamente, Jeremias. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. E eu vou te convencer a torcer pro Mônaco também. Sabe por quê? Porque o Mônaco é time de Champions League. Vice-campeão em 2004, chegou na decisão, perdeu pro Porto. Time do Caio Henrique, jogador do Grêmio. Time do... de quem mais? Do Volland, que é um baita de um jogador atacante alemão. Time do Cesc Fábricas. Você que acompanha futebol europeu deve lembrar do Cesc Fábricas, veterano espanhol. Vai dar Mônaco, hein? Não, calma, não é bem assim. Aqui, ó, Shakhtar. Shakhtar é o time mais brasileiro que tem no leste europeu, né? Dentinho, tem TT, e bateu papo com a gente, né? Já chama pra amanhã. Amanhã tem uma entrevista exclusiva com o TT ex-Grêmio. Tem Marquinhos Cipriano, na história Alan Patrick ex-Inter. Também passaram por lá o Douglas Costa e o Tyson. Tyson foi capitão e ídolo do Shakhtar. Então é o seguinte, cara. Aqui, ó, na Europa, lá leste europeu, Brasil é Shakhtar, tá? E o Shakhtar tem um baita de um time novo. E os dois estão jogando agora, Mônaco e Shakhtar, uma fase preliminar para chegar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Quase saiu Libertadores. Que também Libertadores é de noite. Mas seguinte, ó. Quer acompanhar mais dessa resenha? A prévia de Mônaco e Shakhtar aqui no SBT. Então depois do jornal, lá no Instagram do SBT-RS, vai estar a resenha completa. Vai lá, compartilha, curte e comenta também para quem vai a tua torcida, Mônaco ou Shakhtar. Gostou do meu francês? Eu gostei quando vocês falaram que ia ser de peso. Agora entendi por quê, dentro dos dois ali. Avec moi, discorrente, azar. E hoje é um dia especial para os colorados porque também se celebra 15 anos da primeira conquista da Libertadores. A gente está vendo aí o primeiro jogo, o jogo em que o Rafael Sobis comeu o São Paulo com farinha. Foi aí o principal passo. Não, E o Sobis estava machucado, cara. O Sobis devorou o São Paulo com farinha, cara. É. E aí é o jogo no Beira-Rio, né? Inesquecível gol em que o Rogério Ceni solta, o Fernandão manda pra rede, depois vai ter o gol do Tinga. O que tu tem pra... O Glauco tava lá, e aí, Glauco? O que eu digo é o seguinte, ó, o Beira-Rio não acreditava, o torcedor não acreditava no que estava vendo. Essa é a verdade. Uma noite histórica. Uma noite histórica, completando 15 anos hoje. Valeu, então. A gente volta amanhã. Gabi, Jeremias, muito obrigado. Um abraço pro seu Gonzales, o seu Kleber, lá em Jaguarão, pai do Guilherme, que está de aniversário. A gente volta amanhã. Tchau, gente. Tchau.